Olá pessoal, boa noite. Quem estiver chegando aí já fala um oi pra mim, uma boa noite. Como é que vocês estão? Estão animados aí com a nossa live? E aí? Conta pra mim. Luana entrou. Luana, boa noite. Vai acenando pra gente aí, dá uma boa noite aí, você que tá chegando. Seja muito bem-vindo. A Lana tá mandando coraçãozinho pra gente. Já estamos aqui ao vivo, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Esse é um projeto, né, de Deus, do coração de Deus para o meu coração. E a palavra de Deus nos ensina que a gente deve, tudo que a gente fizer, a gente deve fazer como se fosse para Deus. Posso todas as coisas. Boa noite, seja muito bem-vindo. Deixa uma boa noite para mim. Conta para mim, posso todas as coisas. A gente se falou no direct, né? Mas eu ainda não sei o seu nome, me desculpa. Como que você se chama? Seja bem-vindo aí à nossa live. Vamos dar um tempinho aí, vou pedir vocês também para você me ajudar, a gente crescer um pouquinho, né? Aqui o Instagram, para poder levar mais de palavra, de reflexão para outras pessoas que muitas vezes estão aí navegando na internet, perdidas, sem ter um conteúdo aí que possa auxiliá-las no seu dia a dia, na sua vida. Então eu quero que você aperte o aviãozinho aí, compartilhe aí com seus amigos no WhatsApp, para a gente poder atrair mais pessoas para consumir um conteúdo legal, bacana, de reflexão, de incentivo para a nossa vida. Oi, Yara, amiga linda, seja muito bem-vinda. Regina, um prazer ter você aqui comigo. A gente se conheceu ontem na live da Yara, né, Regina? Seja muito bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Vai dando uma boa noite aí para mim. Citizenando, é isso? Bacana. Citizenando, conta seu nome para nós. Sejam muito bem-vindos. É um prazer ter cada um de vocês aqui. Muito bacana. Yara tá dando um oi, deixa o coraçãozinho e vai compartilhando para a gente já chamar mais pessoas. Eu quero que você que já está aqui comigo, vamos fazer uma coisa. Eu sempre gosto de incentivar vocês que estão assistindo qualquer conteúdo a pegar uma caneta, uma canetinha e, claro, um pedaço de papel, um caderno, um rascunho, tanto faz. Para você anotar. Às vezes, alguma coisa que a gente vai conversar aqui, seja bem-vinda, Regina. Alguma coisa que a gente vai falar é algo que você vai sentir profundamente no seu coração. Então, isso você tem que anotar para você refletir, para você fazer, para você rever como conceito. Então, é importante. Então, pega lá a sua caneta. Quem já for pegando a caneta e o papel, já vai colocando para mim caneta na mão, um joinha. Fernando da banca. Fernando, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui comigo. O meu colega de trabalho, né, o Fernando. Sejam muito bem-vindos, Fernando. Espero que você goste. Espero que você venha para somar aí com a gente, e, claro, para ficar, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, não esquece aí, ó. Já vai compartilhando. Eu também vou compartilhar aqui com algumas pessoas. Vou compartilhar aqui para chamar o pessoal para vir participar com a gente. Então, vamos lá. Quem já pegou caneta e papel? Coloca aí para nós. Na mão. Ou dá um joinha. Te peguei. Nani Firmino entrou. Seja bem-vindo, Nani. Se você puder colocar para a gente o seu nome mesmo, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Bacana. Então, pessoal, hoje a gente vai estar tratando de um tema. Eu já trouxe aqui numa outra live um tema, mas hoje eu quero que foi um tema da nossa vida, né? Do nosso dia a dia, que são os desertos que a gente passa. Mas hoje eu quero trabalhar um pouquinho mais a reflexão com vocês sobre como a gente sair do deserto. E eu tô trazendo um tema que vocês me pediram, né? E Luana tá dando joinha, caneta e papel na mão. Isso aí. Um tema que vocês me pediram, que é um pouquinho das crenças limitantes. Por quê? Vocês vão perceber que muitas vezes a gente não consegue dar um passo adiante, seguir em frente em alguma área da nossa vida, que a gente está passando por dificuldade, porque existe uma crença que está nos limitando. A gente vai entender um pouquinho, começar a pincelar aqui no Instagram para vocês um pouco desse tema, crenças limitantes também.
mas eu senti no coração, Regina tá dando ok. Eliane, Eliane, seja muito bem-vinda. Então eu vou falar para vocês aqui um pouquinho, né? O deserto da nossa vida, como a gente faz, o que Deus espera da gente para a gente sair, para a gente vencer esse deserto, esse momento difícil, né? O que é o deserto? Não esquece, tudo aquilo que vocês acharem importante, anota, coloca uma palavra-chave para reflexão. O nosso intuito com esse trabalho aqui no Instagram, no YouTube, em qualquer rede social, é trazer uma reflexão, mas também trazer um novo comportamento, uma atitude de transformação, tá bom? Então, isso tudo faz parte de um processo de transformação. Quem já compartilhou aí no seu Insta ou no seu WhatsApp, coloque para mim um coraçãozinho. Coloca eu. Quem já compartilhou aí, me conta. Então, vamos lá. Já pegamos nossa canetinha, já pegamos o nosso papel, tá tudo certo. Vamos pensar a primeira coisa. O que afinal de contas, Pri, é o deserto? Deserto é assim, ó. A gente vai pensar em deserto como um lugar ermo, tá? Um lugar em que a gente se sente sozinho. Paula, seja muito bem-vinda. A Luana tá falando eu. Então, vamos pensar um deserto, é um lugar onde você tá sozinho. Um lugar que você tem a sensação que não tem mais ninguém. Você se sente solitário. É um lugar que, em tese, não são todas as pessoas que têm acesso. Mas também deserto é um lugar extremo. Só para vocês terem ideia. O deserto, ele durante o dia pode chegar a 45 graus. E durante a noite, menos 5 graus. Então, a gente pode trabalhar isso com as situações da nossa vida. Imagine o seguinte, eu estou passando por uma dificuldade na minha vida financeira. Então, qual é a sensação que você tem? Você tem a sensação que esse problema na sua vida financeira é extremo. Você pensa que não tem solução, você pensa que não vai ter fim. Você, às vezes, se sente desesperado com essa situação e não sabe o que fazer. Então, nós vamos estar comparando aqui o deserto, o ambiente mesmo, com situações da nossa vida. O deserto pode ser uma luta que você está tendo no seu casamento. Lulis, seja bem-vinda! O deserto pode ser uma dificuldade. O deserto pode ser uma adversidade. Em qualquer área. Pode ser no seu trabalho. Às vezes você está passando por uma situação difícil lá no seu trabalho. Pode ser a situação financeira que eu falei, recurso escasso. Não importa. O deserto é sempre um lugar onde você está se sentindo impotente, onde você está se sentindo incapaz, onde você está se sentindo uma pessoa fraca, uma pessoa, parece que você está isolada, que ninguém te ama e ninguém te quer. Só que a gente tem que pensar o quê? Por quê? O que Deus quer de mim nesse deserto da minha vida? Por que Deus permitiu eu chegar nessa situação? Daniela, seja muito bem-vinda. Por que Deus permitiu eu chegar? Eu já dou a dica, hein? Não esquece, já pega caneta para anotando pontos importantes. Vamos lembrar o seguinte, que eu gosto de lembrar. Vamos anotar as áreas da vida aí? Quem não assistiu a live anterior, coloca para mim. Quem é a primeira vez, põe primeira vez. E quem assistiu a anterior, a live anterior do deserto, coloca eu. Só para eu ter uma noção. Quem já estava comigo, quem que não estava. E aí anota as áreas da vida. Por que é importante anotar as áreas da vida? Você pode anotar todas que eu vou falar, ou você pode anotar só aquela área que você sente que você está passando alguma dificuldade, alguma tribulação, alguma luta, alguma dificuldade, tá? Alguma adversidade. A gente tem a área espiritual, a gente tem a área dos nossos parentes, a área conjugal, a área dos filhos, a área social. Nós temos também a área da saúde, que é uma situação que nós estamos vivendo agora. Patrícia entrou, seja bem-vinda, Patrícia. Nós temos a área dos serviços, do voluntariado. Nós temos a área do intelecto, né? O nosso intelectual, a forma como a gente pensa. Tem a questão financeira e tem a área profissional e emocional. Independente de qual dessas áreas você esteja passando dificuldade,
Não deixa de colocar aí pra gente, anotar aí para você. Ou as principais ou todas, porque você pode fazer a reflexão em um outro momento, com um pouco mais de calma, dentro dos princípios e de algumas coisas que a gente vai estar trabalhando na live de hoje, tá? Então pensa o seguinte, tem uma razão, tem um motivo que Deus nos conduz, porque a Bíblia fala que Deus nos leva ao deserto, que o Espírito nos conduz ao deserto. E por quê? Primeiro ponto que você tem que ter em mente, se você quiser anotar. Deus nos conduz ao deserto para nos testar. Isso é fato. Deus, Ele quer te provar. Ele quer conhecer o seu caráter. Ou, muitas vezes, Ele já conhece o seu caráter. Mas o que Ele quer? Ele quer que você reconheça o seu caráter. Ou, muitas vezes, o nosso mau caráter. Mau caráter não é só desonestidade. Às vezes, a gente tem conceitos, eu falei isso na live anterior, conceitos distorcidos em relação ao que a palavra nos ensina. E Ele vai permitir a humilhação que você está passando. Ele vai te provar. Ele te leva para o deserto para te testar. Então, comece a colocar o seguinte, Deus está me testando, é um teste. Mas a própria palavra de Deus nos ensina o seguinte, que Ele nos testa, mas Ele não nos testa além da nossa capacidade. Ele não nos testa além do que a gente pode aguentar. Se você está passando alguma dificuldade, alguma tribulação em alguma dessas áreas, você tem que pensar o seguinte, tem um motivo. Por que Deus está me testando? O que Deus quer que eu aprenda? Ele quer fazer com que você cresça em alguma área. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Muitas vezes eu sempre falo, vocês sempre vão me ver falando aqui, nós somos um ser de corpo, alma e espírito. Algumas pessoas são muito ligadas à área espiritual. São pessoas que vão à igreja, que praticam a sua fé, pessoas que oram, leem a palavra, mas às vezes esquece das outras áreas. Não se cuida, não cuida do corpo, não cuida das finanças, não cuida da sua vida emocional. Tá vendo por quê? Daniela entrou, seja bem-vinda, Daniela, Noêmia, muito bem-vindas. Muitas vezes, por que eu falei para vocês anotarem? Para vocês começarem a identificar qual área que você está negligenciando. Qual área da sua vida? Não adianta cuidar só da vida espiritual e esquecer que Deus te fez num corpo, então você tem que cuidar desse corpo. Que você tem emoções, uma alma que tem desejos, medos e frustrações, você tem que cuidar dessa alma. Você tem que cuidar dos seus relacionamentos, da sua vida conjugal, da sua vida profissional. Então, às vezes a pessoa foca muito na área espiritual e esquece a área do corpo e da alma. Mas tem pessoas, sabe aquelas pessoas que estão sempre malhando, estão sempre falando, eu vou fazer, eu vou acontecer, e está sempre sarada, alimenta super bem. Também esquece da área espiritual ou muitas vezes das suas emoções. E tem pessoas que cuidam muito do seu intelecto, porque o intelectual faz parte da nossa alma. E a pessoa cuida, estuda, lê, mas ela esquece de cuidar do corpo e ela esquece de cuidar do espírito. É necessário a gente fazer uma reflexão, porque para a gente ter a transformação que a gente deseja, é necessário a gente atuar no corpo, na alma e no espírito. Poliane, seja muito bem-vinda. Oi, Noêmia, seja bem-vinda. A Noêmia está falando, sou irmã do Douglas da banca, os meus colegas aqui de trabalho estão me prestigiando, eu fico muito feliz. Seja muito bem-vinda, Noêmia. Muito bem-vinda mesmo. Noêmia, a gente já tem um desafio, tá? Poliane também, pegar uma caneta, para a gente já estar anotando os principais tópicos, os principais pontos, que é o ponto que a gente quer transformação. Então, muitas vezes, Deus vai trabalhar esse aspecto na nossa vida. Deus quer fazer o quê? Primeira coisa que Ele quer entender, nós não somos autossuficientes. Nós temos que entender isso. E Deus quer resgatar a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Ele, que foi quebrado lá no Jardim do Éden, através do pecado de Adão e Eva. Porque Ele fala o seguinte, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Porque nós herdamos, existe uma herança adâmica na nossa vida. Então, nós automaticamente somos pecadores. Quem já conseguiu identificar alguma área da vida que está vivendo um deserto? Daquelas áreas que eu falei, emocional, conjugal, filhos. Coloca para mim, escreve para mim.
Qual área que você identificou que você está passando uma luta, uma dificuldade, um deserto? Coloca para mim, escreve aí. Então, Deus quer que você tenha intimidade. Ele permite isso para você crescer com Ele, para você se aproximar dEle. E para quê? Para a gente entender que como não somos autossuficientes, nós precisamos depender de quem? DEle. Da força dEle. Durante muito tempo da minha vida, Patrícia Diniz, seja bem-vinda. Sou amiga e irmã de Cristo do Douglas. Muito bem-vinda, Patrícia. Legal também. Ó, o Douglas divulgou aí. Eu agradeço. Um grande beijo e sejam muito bem-vindas. A Patrícia está colocando filhos adolescentes. Muitas vezes a gente está passando. Sempre vocês têm que ter em mente o seguinte. Algum comportamento meu, alguma atitude minha trouxe e fez com que Deus permitisse que Ele me conduzisse para esse deserto na minha vida. Tem alguma coisa que Deus quer resgatar nessa área da sua vida que você está escrevendo. Tem alguma coisa que Deus quer modificar em você. O deserto é para a gente. Quando eu vivo o deserto, significa que Deus quer que eu faça o quê? Que Deus quer que eu reveja. Deus quer me ensinar. Ele quer trazer algum aprendizado para a minha vida. E o nosso foco, quando a gente está passando por um deserto, tem que ser esse. Nosso foco tem que ser a solução do problema. Sempre a nossa base é Cristo, mas vocês vão ver que a gente tem ferramentas espirituais, mas a gente também tem ferramentas humanas que o próprio Senhor deixa para nós, para a gente conseguir conduzir melhor e sair desse deserto. Porque qual que é o objetivo de Deus? É nos tirar do deserto, é fazer a transformação de vida. Por exemplo, só para vocês entenderem, Deus, quando eu vivi o meu deserto na área emocional e financeira, eu entendi que Deus queria fazer o quê? Ele queria me trazer aprendizados. Então Deus começou a me corrigir no meu comportamento, na minha forma de pensar. Quem estava na live anterior, eu falei de sofisma, aquilo que parece verdade, mas não é. Então Deus quer fazer o quê com a gente? Ele quer tirar esse sofisma, ele quer tirar essa meia-verdade para a verdade verdadeira em Cristo. Quem está entendendo, coloca um joinha aí para mim. Quero ver quem está entendendo o que é que Deus, qual é o propósito de Deus para a nossa vida, para tirar a gente do deserto. Ele quer que nós reconheçamos o nosso desvio de caráter. E desvio de caráter aqui, eu não estou falando no sentido simplesmente humano, porque eu tenho certeza que todos vocês são pessoas corretas, mas é exatamente por a gente estar... O pessoal, a Luana está colocando ok, a Poliana ok, exatamente por a gente estar, às vezes, com um sofisma, uma meia-verdade na nossa cabeça, é que a gente está se comportando da forma que não agrada a Deus. Por quê? Porque o próprio Jesus falou o quê? Que nós temos que ter o caráter de Cristo. O nosso exemplo, o nosso modelo de caráter não são os padrões que o mundo implementa ou que o mundo fala que é. São os padrões que Cristo nos criou, nos fez para ter. Então, é esse padrão de vida. A Noêmia também está colocando ok, a Lu... Tô gostando de ver Patrícia, Nani, tô gostando de ver a participação. É isso aí, pessoal. Então, Deus quer trazer para o padrão dele e não para o nosso padrão. Então, ele vai começar o quê? Ele quer te moldar. Ele quer te preparar. Para quê? Para você amadurecer. Por quê? Porque ele tem um propósito na minha e na sua vida. Eu só estou aqui hoje com vocês no Instagram, com o canal do YouTube, falando a palavra, reflexões, tudo que Deus colocou no meu coração, todo o tratamento que Deus trouxe para a minha vida, porque um dia Deus, o Espírito Santo de Deus me conduziu ao deserto, assim como fez com Jesus. Para quê? Para me amadurecer, para moldar o meu caráter, para me fazer confiar nele. Deuteronômio fala uma coisa muito legal. Vamos ler lá, Deuteronômio 8. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para o quê? Para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os mandamentos ou não. Entende, então, o motivo de Deus nos levar ao deserto? Tem algo que Deus quer te ensinar, tem algo que Deus quer que você corrija. Mas, Pri, vamos lá então, afinal de contas, como que eu vou fazer para vencer esse deserto? É possível vencer esse deserto? É possível, porque lembra que eu falei?
Deus não te leva, o Espírito de Deus não te conduz a um processo difícil da sua vida, em qualquer área que seja, para que você morra lá. Deus não tirou o povo do Egito e conduziu eles e guiou no deserto, como a gente leu em Deuteronômio, para fazer o que com eles? Morram no deserto. Não. Deus queria tratar com aquele povo que tinha adquirido uma mentalidade de escravo no Egito. Deus, ele quer tirar sua mentalidade de escravo. Deus, ele quer mudar a sua mentalidade. E começa a notar como que eu estou focando na palavra mentalidade. Porque tem tudo a ver com as crenças limitantes. Quando a gente faz essa conexão do entendimento da palavra com ferramentas humanas, não tem como você não sair do deserto. Se você entender o que eu estou trazendo dentro desse contexto, não tem como você não sair desse deserto. A nossa mente, a batalha é na nossa mente. A nossa mente vive em guerra. Lembra que Paulo fala que nós temos que aprender a usar o capacete da salvação? Ele está falando o quê? De mentalidade. Então escreve aí para mim. Qual área que você já identificou? Algumas pessoas colocaram, mas eu queria que vocês participassem o máximo possível. Para eu ver que vocês estão gostando, que está legal e também para chegar para mais pessoas. Então, às vezes você identificou só uma, que é uma situação mais grave, mas às vezes você identificou mais de uma. Coloca para mim mesmo se for mais de uma. Como então eu vou vencer? Essa é a palavra que não quer calar e é por isso que eu fiz esse convite para vocês estarem aqui comigo hoje. Como vencer o deserto. Pensa o seguinte, olha. Quando a gente está no deserto... Oi, Bruna, seja bem-vinda. Canetinha na mão, Bruna. Quando a gente entra no deserto, o que a gente pensa? Lembra que eu falei que é um lugar que você está se sentindo sozinha? Aí você fala assim, ai, Deus não ouve a minha oração. Mas Deus ouve a sua oração. Mas Ele quer te ensinar. Ele quer limpar aquilo que não está bom para te dar uma nova mentalidade. Pensa o seguinte, Ele tem como você sair, por quê? Porque no deserto Ele quer te revelar toda a verdade de quem você é. Graziele, seja muito bem-vinda. Ele quer revelar quem você é. Mas Deus fala o seguinte, o que Deus quer então no deserto? Ele quer o seguinte, ó, pensa o seguinte, você está pensando que no deserto você está sozinho, você está abandonado e que Deus não está ouvindo as suas orações. Mas isso não é verdade. Se Ele quer te mostrar uma verdade, e a própria palavra que a gente leu em Deuteronômio fala que Ele te guia no deserto, Ele vai te dar instrumentos, Ele vai te dar, vai colocar situações para te ajudar a resolver. Mas lembra que eu falei que é preciso confiar nele? Que é preciso você diminuir o seu ego? A humilhação aqui é você reconhecer que você precisa de Deus. É você reconhecer que você confia nele. Essa é a humilhação. A humilhação aqui não é para você ser maltratado, mas é para você se diminuir e entender que Deus é soberano. E Ele quer agir na sua vida para transformar a sua vida para melhor. Olha para vocês verem, no deserto, o povo, Deus fez sair água da rocha. As sandálias e as roupas do povo não se acabavam. Deus deu maná, que era comida, né, para o povo. Codorninhas, quando eles quiseram carne. Deus colocou nuvem de cortina de fogo, né, durante a noite para aquecer o povo e a nuvem para fazer sombra durante o dia. Porque lembra que eu falei das extremidades do deserto? Então Deus vai criar situações, Ele vai criar ferramentas, vai disponibilizar durante o seu deserto aquilo que você precisa para sobreviver. Você está aqui hoje já é uma ferramenta de Deus, já é Deus provendo um socorro para você suportar o seu deserto, para você sair do deserto. E não pare por aqui. Só que o que a gente tem que pensar? O diabo vai continuar atacando a sua mente. O diabo vai continuar minando a sua mente. Ele vai atacar com muita força, ele vai te tentar e Deus vai permitir. Por que Deus vai permitir? Porque Ele quer mudar a sua mentalidade. E as crenças limitantes, elas são ferramentas do inimigo
para nos impedir de sair do deserto, da luta que você está vivendo, seja na sua vida financeira. Muitas vezes você está passando uma injustiça no seu trabalho. Aí o que você começa? Olha as crenças limitantes. Você começa a falar o seguinte: ninguém me entende, o mundo todo é errado e eu que sou certo. A gente começa a usar afirmações, pensamentos. Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal que está entrando. Oi, pessoal, tá entrando, Luca. Saia de Sayonara, é isso mesmo? Seja bem-vinda. Se você quiser, coloca o seu nome para a gente conversar aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo. O Alan também entrou. Então, pessoal, a gente tem que pensar no seguinte: essas crenças, essas afirmações vão ser frases, pensamentos, situações que você, lá no seu íntimo, você começa a tirar a responsabilidade dos problemas que acontecem na sua vida. Às vezes, na área financeira, você fala assim: eu ganho pouco, é por isso que eu não consigo ter nada. São crenças, são pensamentos que você tem, que estão fazendo com que são ataques na sua mente para te manter com a vida financeira em crise, para te manter com a vida financeira desordenada. Mas tem solução para isso. Então, o que são crenças limitantes, Pri? Crenças limitantes, você vai pensar o seguinte: é o meu padrão mental de pensamento, é o meu programa mental, assim como se fosse um computador. É uma verdade. Se isso for importante, anote. É uma verdade, um pensamento que eu tenho sobre todas as coisas. Mas muitas vezes a crença é uma verdade para você, mas não é uma verdade verdadeira. E como que essas crenças elas se formam ao longo da nossa vida? Através das nossas experiências, da nossa vivência. Então, tem pessoas que estão com um deserto na vida sentimental, mas elas pensam o seguinte: eu estou no deserto da vida sentimental porque nenhum homem presta, nenhuma mulher presta, casamento não dá certo. Isso não é verdade, mas é a verdade que está na sua mente. Nós vamos aprender como começar a mudar, porque o foco hoje é a gente sair desse deserto. Mas eu preciso de falar para vocês entenderem um contexto. Então, os pensamentos, o que faz no nosso cérebro? Você passa uma situação, uma determinada situação na sua vida, e aí o que acontece? Essa situação, você começa a pensar e refletir. E isso te gera um sentimento. Pode ser um sentimento de medo, pode ser um sentimento de frustração, pode ser um sentimento de dor, qualquer situação. Uma experiência que você viveu, um fato, gerou um pensamento que gerou um sentimento. E esse sentimento vai gerar o quê? Um comportamento, uma atitude. E aí você vai agir conforme esse pensamento. Então você vai começar, por exemplo, se você, por algum motivo, as pessoas nunca reforçaram que você é inteligente, que você é capaz, mas pelo contrário, elas sempre falaram: você não é capaz, você não consegue, menino burro, às vezes até na época da escola. O que começa a acontecer quando você está passando um deserto, por exemplo, na sua vida profissional ou intelectual? Você se sente incapaz de realizar, você se sente incapaz de fazer, de ter aquilo que você quer. Porque essa verdade, essa crença está limitando você de realizar aquilo que você quer. Eu, por exemplo, eu tinha várias crenças, comecei a trabalhar nelas e eu, por exemplo, tinha muita dificuldade. Eu pensava: vou para a internet, as pessoas vão caçoar de mim. Então, essa crença que, você está querendo aparecer, tinha uma voz interna dentro de mim que falava: está querendo aparecer, quer ser blogueirinha e não sei mais o quê. Isso me deixava com um sentimento. Lembra que eu falei que uma atitude, um pensamento gera um sentimento de quê? De medo. Será que as pessoas vão gostar de mim e vão me aprovar? E aí, eu custei para sair desse deserto do quê? De superar, trabalhar com o quê? Com o meu chamado, com o meu propósito. Porque Deus te leva para o deserto. Seja bem-vindo, pessoal, vocês que estão entrando agora. O meu deserto, Deus me conduz ao meu deserto para quê? Porque Ele quer que eu tenha uma superação, uma transformação que vai me trazer o quê? O que vai me trazer essa superação? Essa superação vai me trazer uma maturidade, onde eu vou entender o meu chamado, o meu propósito. Tem como vencer. Pensa o seguinte, como que eu identifico uma crença? Tudo que você pensa, que você sente ou que você fala, está te impedindo de fazer,
ou de ser aquilo que você deseja, ou de adquirir aquilo que você quer, é uma crença limitante. E enquanto essa crença existir, mais tempo, mais dificuldade você vai ter para vencer o seu deserto. Por isso que uma das ferramentas que a gente tem, humanamente falando, para a gente vencer os nossos desertos da vida, é identificar as nossas crenças. Então você tem que parar e anotar isso aí, ó. Anotei, por exemplo, na minha área emocional. Eu sou muito explosiva. Então você tem que... Ellen, seja muito bem-vindo, Ellen. Você, Patrícia, também entrou. O pessoal que entrou, gente, sejam muito bem-vindos. Você tem que pensar o seguinte: o que eu estou pensando? Qual é a justificativa? Qual a resposta que eu dou? Eu não estou fazendo, ou não estou conquistando, ou não estou sendo aquela pessoa que eu quero ser, por quê? Essa é a sua... Você tem que anotar. Essa é a sua crença limitante. Se você identificar essa crença limitante, aí qual que é o próximo passo? A gente tem que combater. Não tem como você sair do deserto mantendo todos os ataques do inimigo na sua mente. Tudo que ele fala que você não pode ser, que você não vai conseguir. Ele fala, você não merece. Ele fala, você não consegue. Você não é capaz, você é burro. Isso ataca diretamente quem nós somos, a nossa identidade em Cristo. Isso ataca diretamente o nosso sentimento de merecimento e o nosso sentimento de capacidade. E isso afeta toda a autoestima da nossa vida. Como, Pri, que eu vou sair do deserto da vida financeira se eu acredito que dinheiro é sujo? Se eu acredito que o problema está porque eu ganho pouco? Não é verdade. Você ganha o suficiente. Mas você precisa aprender a administrar, a viver dentro do padrão do salário que você tem. Começou a entender como é que as crenças estão agindo fortemente para te manter no deserto financeiro? Enquanto você acreditar que todo homem ou toda mulher, ninguém presta, todo relacionamento que você vai entrar, o seu cérebro vai querer te provar que realmente a pessoa não presta. E vai ter atitudes para confirmar aquele pensamento, aquela situação que você pensa. Você não vai sair do deserto emocional. Enquanto você falar assim, eu não consigo vencer esse problema, eu não sou capaz, você vai se manter nesse problema. Não vai ter como você vencer e sair desse deserto. Porque a sua crença, ela está te impedindo. Mas tem como reprogramar. Tem como mudar essas crenças. E a primeira coisa que a gente fez é identificou. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que começar a eliminar. Você já identificou lá uma crença que está te mantendo nesse cativeiro do deserto. Vamos supor que você está passando... Pri, eu não estou passando por problema nem profissional, eu não estou passando por um problema emocional e nem financeiro. Eu estou passando por um problema de saúde. Mas enquanto a sua mente acreditar que Deus não pode te curar, que você... eu sou assim mesmo, eu sempre fico doente. Você não vai conseguir sair do deserto da enfermidade. Eu sou assim mesmo, eu sou depressiva. Você não vai conseguir. Você não é assim. Deus te criou a imagem e semelhança dele. E ele quer que você coloque para fora o melhor de você. Ele quer fazer o quê? Lembra que a gente falou? Ele quer mudar se é verdade, que não é verdade. E que o diabo, para destruir a sua vida, quer manter na sua mente. Então, para reprogramar isso, eu preciso de começar a mudar essas frases que eu identifico que são negativas. Para eu sair do deserto. Porque se você não crer que você pode ser curado da sua enfermidade, realmente você não pode ser curado. Porque até a ciência e os filósofos já afirmam o seguinte, que se você acredita que pode, então você está certo. Mas se você acredita que não pode, você também está certo. Só que a Bíblia já dizia isso. Sabe o que a Bíblia fala? Assim como você pensa ou imagina na sua alma, assim você é. Por que alma? Porque a alma está ligada aos meus sentimentos. Eu penso, lembra que eu falei as crenças? Eu penso, gero um sentimento que me gera um comportamento normalmente muito o quê? Repetitivo. Só que tem uma coisa, uma observação. As crenças, elas estão no nosso inconsciente.
e elas são como uma cebola, estão em várias camadas. Então é por isso que você precisa de ir travando essa batalha na sua mente, para você sair do seu deserto. Identifiquei o meu deserto, Pri. Eu estou no deserto dos filhos, né? Ed, seja bem-vindo. Eu estou no deserto dos filhos. M. Dias, seja bem-vindo também. Eu identifiquei na área financeira, não importa qual área que você identificou. Fez a perguntinha? O que eu penso que me impede de melhorar essa área? Você tem que começar o quê? Reprogramar. Você tem que pensar o seguinte, nossa, eu preciso então começar a fazer uma coisa que é mudar essas frases, muitas vezes não são faladas pela boca, mas elas estão no seu coração, no seu íntimo. Tem que mudar essas frases. Então, por exemplo, eu sou burra. Você tem que mudar essa frase na sua cabeça. Eu não sou burra, eu sou inteligente. Eu sou capaz. Você não é incapaz. Eu posso aprender. Se alguém pôde aprender, eu também posso aprender. Só que toda vez que você começar essas reafirmações, você vai identificar que essa voz interna, lá no seu inconsciente, ela vai começar a te confrontar. Porque nós temos o inimigo externo lançando na nossa mente que nós não somos capazes de sair do nosso deserto, mas também nós temos algo interno que luta. E você precisa de ensinar para essa voz do inconsciente que você é capaz sim. Quando essa voz falar, não, você é burro. Quantas vezes eu já me peguei nas minhas reafirmações e essa voz interna fala, é como se fosse outra pessoa, né? Debocha de você. Você não vai conseguir. Você até parece. Aceite essa voz, mas comece a argumentar com ela, dialogar com ela. Olha, eu sou capaz sim, sabe por quê? Porque Deus me deu inteligência, Deus me deu capacidade. Se outras pessoas fizeram, eu também sou capaz de fazer. Se outras pessoas superaram a crise financeira, eu também sou capaz de superar. Se outras pessoas foram curadas pela fé, eu também sou capaz de ter fé o suficiente para mover o coração de Deus para Ele me curar. A fé é racional. As pessoas acham que fé é um sentimento. Não, a fé é trazer à existência o que não existe. É você entender que Deus faz aquilo que você quer se tornar real, material na sua vida, quando simplesmente você acredita que Ele pode fazer. Qual é o problema da sua vida? Em qual área você está vivendo um deserto? Deus pode te tirar. Se outras pessoas foram curadas, eu também posso. Então é necessário. A Cassiana está falando sensacional. Obrigada, Cassiana. Eu quero que Regina seja bem-vinda. Regina, a Patrícia também está pondo um coraçãozinho. Misael, seja muito bem-vindo. Eu quero então que agora você escreva uma frase que você identificou. Eu vou falar algumas. Eu não sou capaz de conseguir, eu não consigo aprender. Eu sou assim e vou continuar assim. Coloque alguma frase ou alguma coisa que vem na sua mente. Escreve para mim com uma palavra só, que você identificou que é uma crença que está te limitando, que está te impedindo de sair do deserto. Eu, por exemplo, eu achava o seguinte, eu tinha lá no meu interno, quanto mais eu trabalhar, mais próspero eu vou ser. Até eu aprendi. Isso é um sofisma, porque a Bíblia ensina o seguinte, olha a verdade em Cristo, que é Deus quem multiplica os nossos celeiros. A provisão vem do Senhor. Lembra do maná no deserto, da água? Não é pela força do nosso braço que nós vamos conquistar as coisas. Mas é através das bênçãos de Deus na nossa vida que Deus vai te tirar do deserto. No deserto emocional. Você não vai sair com a força do seu braço, mas você vai sair crendo que Deus, Ele pode te tirar, te resgatar. Então, para vencer o deserto, é necessário a gente pensar assim, novas crenças. Eu vou me prostrar a Deus por quê? Porque Deus quer me impulsionar a ser uma vencedora. Deus quer criar resiliência. O que é resiliência? É a minha capacidade de lidar com problemas. Deus quer, por quê? Porque Deus quer nos fazer o quê? Pessoas maduras. Deus quer nos colocar como pessoas que têm capacidade de adaptação, de superação. Você pode superar obstáculos, então você tem que começar a escrever aí, eu posso superar os obstáculos da minha vida, eu consigo resistir às lutas e adversidades da minha vida, porque essas são frases positivas que você tem
que confirmar, que começar a pensar, escrever e ler e falar e internalizar e confrontar o seu eu interno, senão o deserto não sai de você. A Hélida está falando o seguinte, bem-vinda, Hélida. Confirmação de tudo que Deus falou comigo hoje. Amém, Hélida. E eu creio nisso. Por exemplo, lembra que eu falei que eu tinha crença das redes sociais? Eu tive que vencer essa crença confiando em Deus. Que Deus, ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. E Deus tem um propósito de me colocar aqui hoje com vocês. Deus tem um propósito de você estar aqui hoje. Coloca o coraçãozinho aí, quem está gostando. Deixa o coraçãozinho aí para mim. Quem está entendendo isso que eu estou falando? Coloca um coraçãozinho. Deus quer te ensinar a resistir à pressão da vida, porque no mundo tereis aflições. Vamos ter aflições. Mas isso não nos impede de ter vida e vida em abundância. Nós temos que pensar assim, ó. Mesmo em um evento muito traumático da nossa vida, Deus quer fazer o quê? Ele quer nos ensinar a superar isso. Olha, o Douglas divulgou bastante, Hélida. Seja bem-vinda. O Douglas, um grande amigo, né, de trabalho, divulgou para várias pessoas. Eu fico imensamente feliz. O pessoal respondendo com coraçãozinho. A Poliane, a Bruna, a Hélida, a Cassiana. É Cássia, desculpa, né? Cássia Moreira. Muito bom, legal, pessoal. Entendeu? Então, você não pode pensar, se você continuar pensando que Deus te levou para o deserto, para a morte, que é uma crença errada, uma mentalidade do inimigo contra a sua vida, a Noêmia também está colocando coraçãozinho. Se você continuar com essa crença errada, com essa mentalidade, o que vai acontecer? Você não vai sair do deserto. Para sair do deserto, eu preciso de mudar essa mentalidade. Esses valores estão todos bagunçados, principalmente porque você está agindo agora com muita emoção, porque você sofreu algo traumático. Mas se Deus me levou ao deserto, Ele quer fazer o quê? Ele quer transformar. Lembra que eu falei logo no início da nossa live? Quer transformar a sua mentalidade, o seu caráter. Ele quer te purificar, te transformar, te ensinar, trazer maturidade para sua vida. Ele quer te dar uma fé inabalável. Enquanto você confiar só na força do seu braço, não sai do deserto. Tem que aprender a confiar, a desenvolver a fé. E fé não é sentimento. Fé é crer que Deus, ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Quem não vive pela fé não sai do deserto. Tem que viver pela fé para conseguir sair do deserto. Você não está sozinho, tem que mudar essa mentalidade. Mas se eu estou no deserto, eu me sinto sozinho. Você se sente sozinho, mas lembra que Deus guiou o povo por 40 anos no deserto. Nós lemos em Deuteronômio, capítulo 8. Você não está sozinho. Tem que mudar essa mentalidade, essa crença. Estou na depressão, estou passando crise conjugal, crise com meus filhos, estou sozinha, o que eu faço? Não está sozinho. Você está com Deus. E Deus usa instrumentos, podem ser pessoas, pode ser a palavra dele, pode ser através da sua oração. Ele usa ferramentas, pessoas, usa até a boca da mula se ele quiser, para te conduzir, para você sair do deserto, porque Deus está te conduzindo para quê? Para a terra que mana leite e mel. Tem um propósito de Deus para você estar passando por essa luta. Tem algo que Deus quer te ensinar. Você tem que descobrir qual é esse ponto. É a superação? Seja bem-vindo, Valmir. É aprendizado de vida, aprendizado de palavra, intimidade com o Senhor. Ele é a pessoa certa, na hora certa, para desenvolver aquilo que você precisa mudar. Muitas vezes a gente precisa mudar na área espiritual. Mas eu, por exemplo, vou tentar contar o mais breve possível aqui a minha crise, meu deserto financeiro. Eu passei 2 anos orando e jejuando. Eu era dizimista, eu era ofertante, me considero uma pessoa abençoada pelo meu trabalho, mas a minha vida financeira era muito ruim. E eu não conseguia entender o que eu fazia de errado. Hoje, com esse advento de educação financeira, parece fácil. Mas antes de pandemia, que não estava todo mundo nas redes sociais igual agora, eu não tinha ideia de como começar a mudar minha vida financeira. Porque eu não tinha problema espiritual na vida financeira. O meu problema era o quê? Carnal. E aí o Espírito Santo de Deus começou a me conduzir. Filha, você tem que aprender educação financeira. Deus começa a trazer o maná. Ele abriu a minha cabeça, ele fez sair água da rocha, minha cabeça era dura. E começou a trazer para a minha vida propaganda sobre educação
financeira aqui na internet. E eu comecei a trabalhar a minha vida financeira carnalmente, mudar a minha mentalidade. E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a ter transformação. E hoje eu falo para vocês, eu saí do deserto da minha vida financeira. Deixa eu só ver que o pessoal está colocando Luana Uau. Pri, como discernir a vontade de Deus em meio ao deserto e não atrapalharmos o projeto dele? Ótima pergunta, Nani. Você precisa de confiar nele, buscar intimidade. Porque parece estranho. Eu tenho curso superior, em tese, sou uma pessoa estudada. Como que eu nunca ouvi falar de educação financeira na vida antes? Mas o que acontece? Eu era ignorante, eu era cega para aquilo. E eu fiquei orando e jejuando. E aí o Espírito Santo foi me conduzindo. Filha, você tem que aprender. Quando a chave do aprender caiu na minha cabeça, o que aconteceu? Eu comecei a buscar esse conhecimento. Discernimento é entender o que Deus quer. Mas qual é a vontade dele? Você tem que pensar o seguinte, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, não acrescenta dores. Se está trazendo dor para você ou para o outro, em tese, você tem que desconfiar. Então imagina o seguinte, pensando nas crenças limitantes, na situação que você quer mudar. Primeira coisa que você tem que entender, por que Deus quer mudar? Nós temos que ir na causa, temos que ir na raiz. Tem alguma coisa que você pensa, alguma forma de agir na sua vida que não está condizente com a palavra de Deus. Discernimento é através de oração. Discernimento é através de conhecimento da palavra de Deus. Não há como discernir aquilo que não se conhece. Como você vai discernir se é Deus que está falando se você não conhece o que Deus pensa? Por isso aqui, ó, eu tenho alguns vídeos no YouTube sobre devocional. Nós temos que meditar na palavra de Deus. Nós precisamos de conhecer a palavra. Como você vai discernir algo que alguém fala se você não sabe o que este alguém fala? Tá? Mas estar aqui, Nani, já é uma forma de você começar essa busca. E é um processo. Agora, esse processo ele pode ser num tempo rápido, num tempo muito longo ou num tempo mediano. Depende de quem? Depende de você. Depende do quê? Do tanto que você cala o seu eu, o seu ego. Lembra que eu falei de humilhação? Para você ouvir o que Deus quer de você. Porque uma das primeiras coisas do meu deserto emocional que Deus me ensinou foi: você não me ama sobre todas as coisas. E foi para mim uma pancada, porque eu já era cristã, já ia na igreja, já orava, já jejuava, já era batizada. E Deus falou: você não me ama sobre todas as coisas. Eu falei: claro que eu te amo, Senhor. A mentalidade, o sofisma na mente. A crença limitante, eu amo. E Deus falou: você não me ama sobre todas as coisas. Quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Grande despertamento, o Valmir está falando. O meu deserto emocional, a perda do meu pai. Vamos lá, Noêmia, com meus sentimentos, mas vamos entender. Todos nós seremos recolhidos. A gente precisa de, com o tempo, principalmente nesse momento, Thaís, seja bem-vinda. Nesse momento agora, despertar o seguinte: Deus tem um propósito de vida, uma missão para cada um de nós. Você não pode focar naquilo que o seu pai, na perda do seu pai. Você tem que focar em tudo que o seu pai foi de bom. Olha, vou te dar uma situação que eu ouvi uma história do Laí Ribeiro. Só para você entender onde eu quero chegar, tá, Noêmia? Ele perdeu um parente, eu não vou lembrar agora, pai ou mãe, não estou me recordando agora. E a filha dele nasceu no mesmo dia que ele teve essa perda. A esposa dele não sabia essa data específica. E aí eles conversando um dia, no aniversário da filha, e aí ele foi e comenta, ó, que engraçado, né? No mesmo dia que o meu ente querido, pai ou mãe, não estou me recordando agora, faleceu, no mesmo dia a nossa filha nasceu. Aí a esposa vira para ele e fala assim:
Como Deus é bom, né? Que coisa surpreendente. Olha para você ver, o dia que era para ser o dia mais triste da sua vida, Deus fez ser o dia mais alegre da sua vida. Então tudo está na forma que a gente enxerga. Tudo está na forma que a gente vê. Por isso que eu falei que os desertos da nossa vida, a nossa maior prisão que nos mantém no deserto é a nossa mentalidade. Você tem que olhar para tudo. Você não tem que olhar para a morte do seu pai. Você tem que olhar para o seu pai e falar assim: Deus, muito obrigada por eu ter tido esse homem maravilhoso na minha vida, que me ensinou tanto, me ensinou caráter, me ensinou honra, me ensinou a ser digna, ser trabalhadora, ser guerreira, que me amou. Quantas pessoas não tiveram um pai para demonstrar carinho e amor? Porque se você está sofrendo é porque você amava demais. Mas posso te falar uma reflexão? Esse deserto, muitas vezes Deus quer falar o seguinte: filha, você, Noêmia, filha, eu perdi o meu único filho por amor a vocês, por todos vocês. Ele era o meu único filho e eu doei por amor a vocês. Por que então o seu coração se indigna comigo por ter recolhido o seu pai? Sendo você tem a sua família, você tem talvez filhos, ou cônjuge, ou parentes, ou às vezes ainda sua mãe. E acima de tudo, Noêmia, você tem o amor de Deus na sua vida. Entendeu? A forma que a gente vê, ela precisa ser mudada. A forma que a gente pensa, a nossa mentalidade, para a gente vencer as barreiras da nossa mentalidade, para essas crenças, esses pensamentos que estão impedindo a gente de ser retirado, de ser conduzido, mas também ser retirado do deserto para a terra que emana leite e mel. E Valmir está colocando assim, ó, verdade, questão de alinharmos nossa mente com a palavra de Deus. Obrigado, Thaís, está falando palavra tremenda. E é isso mesmo. Então, para vencer esse deserto, a gente tem que começar a fazer o quê? Começar a olhar para a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Alinhando, como o Valmir disse, a nossa mentalidade, a nossa vida com o que Deus tem para nós, com todo o projeto que Ele tem. Então, não podemos focar no problema para a reprogramação da mente. Você não pode focar na sua ferida, na sua dor. Você tem que focar o quê? Deus tem uma promessa para a nossa vida e isso que eu quero falar para vocês. Deus tem uma promessa, Deus te deu vida. Deserto é lugar de milagre. Deus quer pegar a sua dor. Você que está se sentindo morto, você que está se sentindo acabado, Ele quer transformar a sua dor em vida. Ele quer te dar esperança. Ele quer fazer você prosperar, você se transformar. Deserto é lugar de promessa. Esse lugar não é lugar para você morar. Passa por isso, confiando que Deus é com você, que Deus está com você e Ele quer te tirar desse lugar, mas Ele quer te ensinar. Quanto mais você demorar para aprender o que Ele tem para te ensinar, mais lento vai ser o processo de sair. E foi por isso que o povo hebreu ficou no deserto 40 anos, ao invés de 40 dias. Nós não queremos isso. Por isso que Deus toca muito no meu coração em relação a deserto. O Valmir está falando metanoia, Romanos 12, mudança de mentalidade. Renovai-vos pela transformação da vossa mente. Porque naquela época, pessoal, não existia crenças limitantes. Paulo não ia falar crenças limitantes. Ele falava o quê? Renovação da mente, que é a reprogramação mental. Através de palavras positivas, através de conhecimento da palavra, porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, você não consegue mudar a mentalidade. Você precisa se alimentar de novas frases. Lembra que eu falei? Então, deserto é um lugar que Deus tem promessa. Deus tem promessa. Eu quero que vocês escrevam e anotem aí. Promessa. Deus tem promessa para a nossa vida no deserto. E qual que é essa promessa? Pense o seguinte, a Bíblia fala que nós somos como árvores. Então, as pessoas são como árvores. E ainda fala, né? Aquele em Salmos que medita na lei do Senhor serão como árvores plantadas junto ao ribeiro. Então pense o seguinte, eu sou uma árvore e Deus quer que você frutifique.
Vamos conhecer algumas características através dessa leitura aqui para a gente fechar a nossa live, para a gente não estender muito mais. Cojan tá falando, glória a Deus. Cojan, coloca seu nome para mim, seja muito bem-vindo. Valmir falou, eu pedi para Deus falar comigo hoje, está usando você, glória a Deus por tudo. Muito bacana isso que o Valmir colocou. Vamos lá, pessoal. Pensa aqui comigo. Mas se eu, quando eu estava lá no meu deserto emocional, que eu pensava em matar e morrer, já testemunhei algumas vezes para vocês aqui. No meu deserto emocional, eu pensava em matar e pensava em morrer. Se eu não tivesse aceitado todo o ensinamento, mudado a minha mentalidade, transformado, me purificado, mudado as minhas crenças, eu não estaria aqui hoje. E talvez vocês não tivessem, mesmo que hoje a gente tenha um Instagram pequeno, que a gente tem, às vezes, poucas pessoas na live, mas é isso porque Deus Ele tem preocupação com cada um. Para Deus, é que Ele fala assim, olha, a festa no céu se uma única alma se arrepender. Se uma única alma for ganha, Deus ele tem compromisso com cada ser humano, com cada um de nós. Entende o amor de Deus por nós? Então, vamos pensar assim, ó. Isaías 41. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas. Presta atenção, falei que Deus quer frutificar no deserto, que para sair do deserto eu preciso do quê? De entender que Deus tem promessa para a minha vida no deserto. E ele fala assim, ó, tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Oh, tremendo isso! Plantarei no deserto. Olha as árvores que Deus vai plantar no deserto. Cedro, cita, murta, oliveira. E juntamente porei no ermo, a faia, o omeiro e o álamo. Eu vou trazer para vocês algumas características dessas árvores que Deus quer frutificar. A Bíblia fala que nós somos árvores plantadas junto ao ribeiro que Deus quer frutificar. Vamos lá. Algumas características. Lembra que eu falei, ó? Grava essas palavras. Deus vai transformar deserto em tanques de águas, terra seca e manancial. E vai plantar no deserto as árvores. Vamos lá, o cedro. O cedro é uma árvore de 37 metros de altura. Ela tem resistência. Ela não quebra. Ela não derruba. Que bom, Noêmia! Espero sempre trazer conteúdos assim para vocês, pessoal. É o que arde no meu coração. Então, e vocês também que não me seguem ainda no canal do YouTube, você que não é inscrito, se inscreve no canal do YouTube, Priscila Corsino. Já começa a nos seguir aqui, compartilha também com pessoas, né, do seu vínculo, para essa mensagem chegar a mais pessoas. Então, pessoal, pensa o seguinte, o cedro, ele é resistente. Lembra que eu falei que Deus quer plantar? Deus quer te transformar em quê? Num cedro. Numa pessoa resistente. Numa pessoa que não se derruba. Numa pessoa que não se quebra facilmente. Vamos lá ver agora. Cita e acácia é incorruptível. Se vocês puderem, anotem essas palavras. Estas são as características que Deus quer transformar em cada um de nós no deserto. Para quê? Porque Deus vai fazer sair manancial de águas desse deserto, como Ele fez comigo e me trouxe até aqui. Foi só depois do deserto que eu passei na minha vida emocional que eu entendi que eu tinha que estar aqui. Porque hoje é o meio de comunicação existente, mas eu tinha que estar aqui, trazendo essas reflexões para vocês. Que eu tinha que estar aqui no canal do YouTube, trazendo as reflexões para vocês. Foi só depois que eu passei pelo deserto. Deus criou em mim o quê? Resistência. Deus criou o quê em mim? A cita acácia é incorruptível, ela é o quê? Elas eram criadas para fazer, se a gente for lá no Antigo Testamento, né, quando tinha o tabernáculo de Deus, né, fazia a arca, a mesa, o altar. Então, isso está trazendo, são elementos espirituais. Deus quer te dar uma... Ashley, bem-vinda. Deus quer te dar o quê? Um elemento espiritual, quer fazer de você um elemento espiritual que não vai apodrecer, que não vai morrer no deserto, porque Ele não te levou para o deserto para a morte. Ele quer... Você não é mais um, eu não sou mais um para Deus. Nós somos mais que especiais para Deus. Ele quer fazer com que a gente seja forte espiritualmente. Vamos lá para a murta.
A murta, quando é esmagada, ela produz o quê? Perfume. É o bom perfume de Cristo. Isso aqui que eu estou fazendo agora, depois que eu saí do meu deserto emocional, é como se fosse um perfume que vai envolvendo vocês, entende? Igual o Valmir está falando, poucas pessoas, mas fomos privilegiados por estarmos nos alimentando deste manancial. Fomos selecionados por Deus para estarmos aqui. É essa a mentalidade, Valmir. Por quê? Mas por que eu me permiti? Porque, queridos, vamos pensar o seguinte, pessoal, não sou eu, tá? É o Espírito de Deus em mim. O ser humano não tem valor, mas é o Espírito de Deus trabalhando, me transformando, me modificando dia após dia, que permite me trazer essa transformação de vida para que eu me torne o bom perfume de Cristo para vocês que estão aqui hoje. Então, quando a gente é esmagado, humilhado, provado, a gente entende o processo de transformação que Deus quer para a nossa vida, o que acontece? Aí sim, você começa a exalar o perfume de Cristo, porque Cristo está em você, está em nós. Olha o cipestre, é terapêutico, cura feridas, estanca hemorragia. Pessoal, isso aqui é muito importante. É tudo que impede a destruição de qualquer coisa. Pensa o seguinte, hoje, a minha cura emocional, ela permitiu com que eu estivesse aqui falando para vocês de cura da alma, cura emocional, e eu vou trazer muito mais para vocês. Porque eu tenho agora essa maturidade de entender o meu propósito, para que Deus me chamou, entender o meu chamado. Então, o fato de eu ser curada faz com que eu possa levar, através da cura de Cristo em mim, cura para quem está me vendo, me assistindo. Então, o cipestre é terapêutico. Isso são características dessas árvores que Deus quer colocar em nós. O almeiro é forte, aguenta impacto e ele sustenta a videira. É a obra de Deus. Você tem que pensar assim, ó, olha a minha mentalidade. Lembra que eu falei da mentalidade limitante? A minha mentalidade limitante me falava assim, eu não vou para a rede social porque as pessoas vão achar que eu quero ser blogueirinha, que eu quero aparecer. Mas tá, se eu não tivesse me permitido ser um almeiro forte, flexível contra as minhas próprias crenças para mudar e aguentar o impacto do meu eu contra mim mesma, minha crença que me limitava, eu não poderia estar fazendo o quê? A obra de Deus. O almeiro está ligado ao quê? A ser forte para aguentar o impacto, todas as opiniões, as críticas que a gente recebe quando a gente inicia a obra de Deus. O pinheiro, o álamo, né? Ele que está ligado ao quê? A alegria, a resistência, lutas e diversidades. E muito que ele é bonito. Tá vendo como que nós, como árvores, Deus quer implantar no deserto? Hoje eu sou uma árvore plantada no seu deserto para Deus te tirar desse deserto que você está vivendo. Mas eu tive que passar pelo meu deserto para estar aqui. Oliveira. E essa, quem nunca ouviu falar oliveira? Oliveira tem uma raiz profunda e a gente está quase encerrando. Para você sair do seu deserto, para você vencer o seu deserto, você tem que ser como uma oliveira. A raiz é profunda, ela cresce, ela tem sede de água. Essa raiz vai aprofundando e se ela encontrar rochas, ela não para, ela destrói. Profundidade é na leitura, é na palavra de Deus. Profundidade é na intimidade com o Senhor, é na confiança. Você que está com medo de morrer de doença, dessa enfermidade agora. Deixa eu te falar. Você é uma raiz. Você tem que ser uma raiz buscando sede, vida em Cristo. Entendendo que o momento é o de Deus. O como, a forma de a gente partir, deixa a cargo de Deus. É a confiança em Deus, é se aprofundar, é entender o seguinte, olha, eu sou luz em meio às trevas, eu tenho o brilho de Cristo em mim. Você tem que parar, você tem que buscar essa maturidade de vida. Para quê? Para você começar a multiplicar. Porque a oliveira, lembra que tem aquele que não dá frutos, Deus corta. Aquele que não dá fruto, Deus corta os ramos. Mas a oliveira é tão tremenda que uma oliveira, se for cortado um galho, ela nasce mais 5 galhos naquele local. Então, tem que pensar assim, para que, Pri, que Deus quer me tirar
do deserto, para que você seja instrumento para a glória dele. Isaías 41, depois dos versos que a gente leu o 18, 19, agora o 20. Para que todos vejam e para que todos saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. E o Santo de Israel o criou. Quem fez comigo, quem me tirou do deserto, foi quem me conduziu. Foi Cristo, o Espírito de Deus. E ele faz isso com a gente. Sabe por quê? Porque se eu não acreditava em mim antes do meu deserto, quem que iria acreditar? Mas Deus fez isso para o nome dele ser glorificado. Ele me conduziu ao deserto para gerar a transformação que ele queria em mim, nas minhas crenças limitantes. Para fazer o que comigo depois? Para todo mundo que olhar e ver a Priscila que eu sou e que cada dia estou me transformando, não seria capaz de ser e nem fazer quem ela é e nem fazer o que ela faz pela força do braço dela. Mas simplesmente faz, por quê? Porque a mão do Senhor é que conduz. É isso que Deus quer fazer com você. E agora, para a gente sempre terminar, eu gosto muito. Oi, Léo, seja bem-vindo. Tá colocando assim meu amigo Léo. Yasmin entrou também. Continue firme com seu propósito. É muito fantástico ver sua alegria em levar a palavra de Deus. Bora vencer, bora vencer. O Léo é um grande amigo, me ajudou muito. E eu quero deixar uma música aqui para vocês. Mas antes eu quero só falar assim, ó, se você tem o interesse de reprogramar sua mente e encontrar o seu propósito, a Yara, que é uma grande amiga, o Instagram dela é yaramatos.1, ela tá com uma mentoria, um preço super acessível, em que a jornada vai ser identificando o propósito com reprogramação de crenças. Então eu quero divulgar aqui o trabalho maravilhoso da Yara, que também tem esse propósito, né, de através do conhecimento de Deus também tá levando a reprogramação mental. Ela já fez um curso, como ela é reprogramadora mental, e ela quer te ajudar a identificar o seu propósito de vida e reprogramar essas crenças limitantes. Então é yaramatos.1, segue ela lá aqui no Instagram. Yara, se você puder, coloca aqui pra gente, o pessoal te conhecer, tá bom? E com muito prazer e muita honra que eu vou estar convidada para fazer uma pequena participação nessa mentoria com ela sobre essa área espiritual para o nosso crescimento, para a nossa transformação, ok? Obrigada, Thaís! Você também é luz, foi um grande prazer te conhecer. Então, pessoal, eu quero deixar uma pequena música aqui para sua reflexão. Antes, vamos fazer, enche de coraçãozinho aí para mim, para a gente fazer aquele print, para eu colocar lá no meu feed e vocês curtirem aí. Eu vou deixar a música, o link, a música e a letra para vocês refletirem nessa música, beleza? Então põe coraçãozinho aí para mim. Deixa eu fazer um print aqui, peraí. Um sorriso. Peraí. Tô apanhando. Deu, mais um. Arrumar aqui o cabelo. Gente, eu vou falar com vocês. Eu transpiro muito nas lives. Aí, muito obrigado. E eu vou colocar então aqui para vocês essa música como uma última reflexão. Eu me emociono. Não queria, se vocês puderem, não saiam. Curtam o finalzinho dessa música e quando acabar aí sim vocês saiam. Essa música mexe muito comigo, porque eu um dia fui uma árvore cortada. Mas olha, lembra que eu falei? A oliveira, ela tem sede de Cristo e ela busca água. E quando ela encontra água, ela renasce. Então, vou colocar essa música aqui para vocês, que ela é tremenda. Peraí, vamos lá na música. Eu acho que sem querer o meu maridinho fechou o link da música que eu já tinha deixado aberto. Mas eu vou abrir aqui para vocês, que é muito rápido, já está na minha pesquisa. Agradeço muito todos vocês. Continuem me acompanhando aqui. Me acompanhem no canal do YouTube para a gente levar mais mensagem de bênçãos. Compartilha com os amigos, tá? Para a gente conseguir levar para mais pessoas. As pessoas estão sofridas. É o que arde no meu coração. Levar palavra de esperança, de fé, mas principalmente de transformação para aquelas pessoas que estão sofridas. Vou tirar só o comercial aqui. E aí a gente vai só tirar o comercial e aí eu vou colocar
Prontinho a música aqui para vocês. Vou aumentar o máximo o som aqui para vocês curtirem esse finalzinho da música. Vou pôr o microfone aqui. Um grande abraço. Curta essa música que ela é tremenda e ela mexe muito comigo. Árvore cheia de vida, os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, eu vou restituir. Esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa, toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer: até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia que ainda há esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar.